Fala pessoal, aqui é o Nerd Negro, chegando mais uma vez no canal, trazendo para vocês mais um vídeo aí, tá? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que se inscrevesse no canal e ativassem o seu sininho para não perder nenhuma, no caso aí, assim, dos vídeos que serão lançados, tal. É importante também, pessoal, que você, se gostar do assunto, interaja conosco, assim, esteja escrevendo, tal, dando aí, assim, o seu comentário, né, o seu palpite e tal, e falando para nós aí, o que você gosta, o que você não gosta no canal, e que você possa dar o seu like. Por que isso é importante? É importante para que o YouTube entenda que você está gostando da programação do canal, e isso também nos incentivará a fazer novos vídeos aí assim tal, com essa temática, para que vocês possam estar inteirados e assim crescer aí em conhecimento, tá ok? O vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos contextualizar a Pedagogia do Oprimido, né, que é um livro aí assim escrito pelo educador Paulo Freire, e que é pedido aí assim no caso em vestibulares assim no país inteiro. Vale ressaltar que quando foi escrito esse livro, estava acontecendo muitas coisas assim num contexto mundial, né? Então, para que você possa entender primeiramente essa questão de Paulo Freire, você precisa entender todo o contexto mundial, porque todo fato histórico ele tem que ser visto dentro do seu tempo, né? Para que você entenda o porquê o autor ele coloca assim, essa questão da pedagogia do oprimido, né? Então, o que acontece? Mundialmente, no ano de 68, aconteceu várias coisas importantes, aí, assim, você vai lembrar no momento que eu vou falar. Uma delas foi o quê? A morte do pastor Martin Luther King, que lutava lá, assim, no caso, pelo o movimento afro-americano, né, tal, que era uma luta que ele fazia, assim, que era uma luta que não era uma luta armada, né, ele era um pacifista, na verdade, e ele foi assassinado ali. Também aconteceu nesse mesmo ano o assassinato de Kennedy, né? Nesse mesmo ano também nos Estados Unidos assim, haviam as reivindicações do pessoal contra a guerra do Vietnã, que eles pediam assim que o pessoal parasse com a guerra e tudo mais tal. E havia aquela questão do opressor, que era na época tido como os Estados Unidos, que estavam oprimindo os Vietcongues e tal, e a resistência dos Vietcongues para poder tomar ali o seu país. Comumente também, nessa mesma época, na França, aconteceu um movimento assim, dos estudantes e houve uma grande repercussão no país tal, que acabou tendo até luta armada por causa disso, que eles estavam lutando pelo quê? Lutando pela questão de que eles queriam que os estudantes femininos e masculinos pudessem morar no mesmo prédio, tivessem essa liberdade assim tal, para poder isso. Então havia movimentos sociais ali na França brigando por isso tal, e aqui no Brasil estavam ocorrendo também algumas mudanças políticas. Era uma época que estava no começo da ditadura militar ali. E o que aconteceu? Nesse momento, houve também assim o grande estalo da nossa indústria aqui no Brasil, né? A nossa indústria começou no período de 1968, foi até 1973 o grande crescimento, né? A explosão da indústria aqui assim no Brasil. E estavam se instalando várias fábricas assim, de automóveis aqui assim na região de São Bernardo do Campo, São Caetano, no ABC paulista, né? Em vários pontos do país também. E a educação que era pedida assim, na época pelo governo era o quê? Uma educação mais voltada para a parte industrial, com meios de fazer com que as pessoas que estivessem ali estudando pudessem suprir aí, assim, a mão de obra, né? Para essas indústrias que estavam sendo recém-instaladas aqui no país e tudo mais. Tá? E com base nesse contexto histórico, o que acontece? Vem Paulo Freire e coloca assim, a pedagogia do oprimido, que segundo Freire, a pedagogia do oprimido era uma proposta de oposição à realidade que estava acontecendo. Nessa concepção, a educação surgiria como uma prática de liberdade que deve surgir a partir dos próprios oprimidos, e que não seria suficiente que o oprimido tivesse apenas uma compreensão crítica da opressão, mas que ele estivesse disposto a transformar a sua realidade. Tá? Segundo Freire, a fala dele era o seguinte: quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora, e quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão, e quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade de libertação
desta opressão. E Freire ressaltava o seguinte, que era necessário que o educador em si, a educação, que, como eu já falei, naquele momento no país era voltada mais assim, para uma área industrial, não fosse voltada para isso, que essa educação fosse, na verdade, um meio de fazer com que o educador pudesse conscientizar os oprimidos, né, tal, a classe trabalhadora e tudo mais, de que eles deveriam lutar por uma revolução, vamos dizer assim, dentro do contexto em que eles estavam, né? E colocando aquela questão do significado de opressor, né? E oprimido. Eles tinham que se entender dessa forma para que automaticamente, né, eles pudessem assim irem se libertando. Se eles não tivessem essa consciência, eles não poderiam se libertarem assim dessa concepção de educação. Então, para Paulo Freire, toda educação é política e não existe neutralidade. Enquanto a missão da educação bancária é eliminar a capacidade crítica dos alunos e acomodá-los à realidade, a educação problematizadora quer despertar a consciência dos oprimidos, inquietá-los e levá-los à ação, ou seja, à libertação. Então, para você entender né, a pedagogia no livro Pedagogia do Oprimido, é necessário você entender isso, que Paulo Freire ele vem com essa visão aí, assim tal, né, de fazer com que as pessoas ficassem inquietas mesmo, tal, que ele fala assim, para você poder viver dentro da sua cidade, dentro do seu país, dentro das coisas assim, você tem que entender que você precisa mudar o seu modo de vida, você é um modo libertador, né? E se você não entender isso, você precisa estar incomodado com as coisas que acontecem ao seu lado, ou seja, não apenas se preocupar em ganhar dinheiro ou coisas dessa forma, você deve ter a consciência de que você é oprimido e que através disso você tem que buscar essa libertação. Tendo por base nisso, então, né, a pedagogia do oprimido ela vem aí assim tal, sendo na verdade, vamos dizer assim, um elo de fazer com que o educador em si pudesse passar isso, né, para as classes aí assim tal, e automaticamente fazer com que os movimentos sociais, mediante toda essa gana de coisas que estavam acontecendo no mundo naquela época, pudessem assim gerar algo para transformar a realidade na qual eles estavam, tá ok? Se você gostou aí assim da nossa explicação, deixa aí assim a sua opinião para nós aí. Antes de mais nada, não se esqueça, deixa o seu like, inscreva-se no canal e se quisermos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, deixem assim a sua opinião nos comentários, né? O que você acha aí da pedagogia do oprimido? Você acha que isso aí assim, é uma coisa assim que vem somente para os movimentos sociais da questão oprimido-opressor, ou você acha que Paulo Freire ele foi muito radical na forma de pensar dele? Em si, né, quem vai mandar né, essa resposta é você, tá ok? Eu sou o Nerd Negro, meu nome é Celso, né? Nos intitulamos aqui no canal como Nerd Negro e estamos aí juntos, ok? Fui!